Oi. Hoje eu saí depois de muito tempo e eu lembrei de um filme. Eu sei que foi assim, bem do nada. Eu tava pensando que a gente voltou a pé. Então a gente passou por pessoas, a gente conversou durante o caminho. Foi muito cansativo, mas a gente conseguiu lidar, sabe? Não foi entediante. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o tédio, que é uma coisa que eu vi recentemente e faz todo sentido. E eu acho que também é muito importante falar sobre isso, porque ultimamente a gente está tão ligada nas redes sociais e no mundo digital, né? Qual o problema disso? É que a gente acaba tendo dificuldade para fazer essas coisas básicas. Então, tipo assim, eu podia muito bem ter, sei lá, escutado música e fingir que nada existe e, enfim, só ter caminhado. Eu podia, não tem problema nisso. Mas a questão é que eu escolhi não fazer. E eu ouvi, eu conversei com ele, eu vi as pessoas, eu ouvi barulho de carros e tudo isso. E são coisas assim que a gente não suporta. Mas às vezes a gente precisa tentar, entendeu? Suportar, viver, ouvir essas coisas, ver, sair. E isso me lembrou um filme que eu assisti recentemente que se chama Dias Perfeitos. É um filme muito interessante que ele fala muito dessa questão de tu ver prazer nas coisas simples da vida, nas coisas simples da rotina, que eu acho que as pessoas deveriam assistir, sabe? Não generalizando assim todo mundo. Eu sei que nem todo mundo vai entender e vai gostar do filme, porque ele mostra o ponto de vista e sobre a vida de um cara faxineiro, que ele vive sozinho, não tem esposa, nem nada, nem filhos. E mesmo assim, mesmo tendo essa vida corrida e cansativo e muito humilhante, entendeu? Não é um tipo de profissão, infelizmente, muito bem vista na nossa sociedade, né? Tipo assim, não é só lavar banheiros e lavar coisa, limpar, entendeu? Tem muito mais que isso. Eu achei muito incrível porque ele, primeiro, que é um personagem que não é adepto à internet, às redes sociais e à tecnologia. Também uma coisa muito interessante que eu achei é uma câmera fotográfica, só que tipo assim, ela é bem antiga, ela nem sai as cores. É a forma dele de expressar, se conectar com a natureza, porque ele gosta muito de ir em parque. Então a vida dele era somente isso, aceitar. E ao longo da trama a gente percebe que pequenos pontos que fizeram ele evoluir espiritualmente, que ele tem que lidar com essas questões e ainda mais ele continua calmo. Ele continua calmo, sabe? Em meio a todo esse caos e humilhação que ele passa diariamente. E isso é muito doido, porque faz pensar com que, cara, às vezes assim, muita gente aceita empregos escasso, desumano, e vai levando isso e sendo humilhado, assim. E às vezes as pessoas até têm, tipo assim, um trabalho normal, tranquilo, e não valoriza. E tipo, a gente costuma reclamar demais, sabe? A gente tem total motivo de reclamar das coisas, mas a questão é que a gente ultimamente só faz isso. E é claro que isso não é bom. É um filme drama, né, pra pensar, e é muito bom a gente, assim, particularmente, eu acredito que é muito bom a gente consumir esse tipo de conteúdo, de filmes, assim, mais reais, mais semelhantes à realidade. Eu lembro do filme que a vida dele acabou mudando, assim, ele começou a expressar melhor, a falar mais, assim, primeiro com o fato de que a sobrinha dele, né,
foi passar uns dias com ele. E, né, ela é totalmente diferente, dá pra ver que, tipo assim, a família tem dinheiro, mas a gente vê que ele não quer, ele escolheu aquilo, entendeu? E ele tá bem tendo esse tipo de vida. Ele passa... ele vê beleza nas coisas. Sabe, enxergar além da rotina, enxergar pequenos detalhes que às vezes a gente faz questão de não querer ver, de não querer ouvir. Voltando à questão da sobrinha dele, achei interessante o fato de que ele achou que seria vergonhoso se ela quisesse ir junto com ele por conta do trabalho e tal. E na verdade não, ela quis logo de início ir com ele pro trabalho e conhecer. Ela viu tipo outra perspectiva, outra vida, sabe, outra rotina. Enfim, eu só queria terminar esse vídeo falando que eu acho que sim, vale a pena assistir esse filme, porque ele traz uma visão que a gente às vezes esquece. A gente está tão focada na parte negativa e no lado ruim das coisas, das pessoas, que a gente às vezes esquece que tem um lado bom, e a gente pode sim ver coisas boas na nossa rotina e pode talvez romantizar, mas tudo também tem um limite, até porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, e o futuro também é incerto, então a gente vai deixar pra viver quando? A gente vai viver frustrado até quando? E sei lá, eu pensei nisso devido ao fato dessa minha viagem. Na minha cabeça faz bastante sentido eu ter relacionado com esse filme, porque eu assisti ele num momento que eu tava muito mal, num momento muito importante. E às vezes é bom a gente abraçar essa coincidência, esses pensamentos que a gente tem. E é isso.